Uma panela, um bebê e uma mentira tão absurda que derrubou o rei da Inglaterra. Espalharam que o herdeiro da coroa tinha sido contrabandeado e escondido dentro de uma panela. O rei entrou em desespero, chamou 42 testemunhas, médicos, bispos, nobres, fez todo mundo jurar que tinha visto o parto. Não adiantou em nada. Bem-vindos ao escândalo da panela de aquecer cama e provavelmente a fake news mais bem-sucedida da história europeia antes da internet. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai conhecer a fake news mais bem-sucedida da história da monarquia britânica, como uma rainha que já tinha perdido quase todos os filhos virou alvo de uma conspiração que mudou a sucessão da Inglaterra para sempre. Primeiro, vamos começar te explicando quem era a mãe desse bebê e por que esse nascimento de um herdeiro homem foi no pior momento possível, político, estratégico e tudo mais. Maria de Modena nasceu Maria Beatriz d'Este em 5 de outubro de 1658 no Ducado de Modena. Era católica, devota e foi criada num ambiente religioso tão intenso que aos 15 anos ela queria ir para o convento. Mas é claro que como mulher ela não tinha escolha e em 1673 ela se casou com James, duque de York, que seria James II, que era na época o herdeiro presuntivo do trono inglês. Ele era viúvo, 25 anos mais velho que ela e convertido recentemente ao catolicismo, numa Inglaterra que odiava o catolicismo com uma intensidade bem fervorosa. A chegada da Maria à Inglaterra já foi recebida com hostilidade. O povo a chamava de a filha do Papa. O parlamento tentou bloquear o casamento antes mesmo dele acontecer, forçando o rei Charles II, irmão do James, a suspender o próprio parlamento para garantir que a união se concretizasse. A Maria tinha 15 anos, não falava inglês e estava se casando com um homem que mal conhecia e chegava a um país que já havia como ameaça religiosa antes dela dizer uma palavra. O que veio depois foi uma década de tragédias reprodutivas devastadoras e sem contar o peso político que existia, né? Entre aproximadamente 1674 e 1684, a Maria engravidou cerca de 10 vezes em 10 anos. Nenhum filho sobreviveu à infância. E além dessas gravidezes, ela também teve abortos espontâneos, natimortos, que os registros documentam com menos detalhe, porque a medicina do século XVII não tinha um vocabulário e nem interesse em documentar perdas gestacionais com o cuidado que teria para um filho que sobrevivesse. No ano seguinte, a pressão piorou, porque o seu marido, James II, subiu ao trono após a morte do irmão Charles II e se ele não tivesse filhos homens, a sucessão passaria pelas duas filhas que ele teve no primeiro casamento. A Maria, protestante, casada com o príncipe holandês William de Orange, e a Ana, também protestante, que a gente comentou sobre ela no vídeo das mulheres lésbicas, lembra que na verdade ela não era. Enfim, ninguém quis depô-lo naquele momento porque eles podiam tolerar o James ser católico, já que as herdeiras e sucessoras do trono dele eram protestantes. O problema, do ponto de vista de quem temia uma dinastia católica permanente, resolvia-se sozinho com o tempo, até que em dezembro de 1687, a corte anunciou que a Maria de Modena estava grávida de novo. James Francis Eduardo Stuart, pai do nosso Bonnie Prince Charlie e o principal pretendente jacobita ao trono britânico, nasceu na manhã de 10 de junho de 1688 no Palácio de St. James, em Londres, cerca de um mês antes do que a coroa esperava, já que o parto era previsto para julho. E detalhe, aquela suspeita do contrabando da panela começou bem antes do parto. A princesa Ana, a filha protestante do James do primeiro casamento, já andava fofocando que a Maria de Modena estava usando uma barriga falsa e que ela ficou fora de Londres durante um período em que o parto já estava sendo esperado, garantindo que não estaria presente nenhuma testemunha caso quisesse questionar a legitimidade do recém-nascido. Justamente por causa dessa suspeita prévia, que o quarto de parto ficou lotado de testemunhas, a pedido do rei, que sabia exatamente o tipo de acusação que já estava rolando. Dezenas de pessoas estavam presentes ou nos cômodos adjacentes quando a Maria deu à luz. Nobres, damas de companhia, médicos e o próprio arcebispo. E ainda assim, a suspeita não morreu.
ela cresceu. A origem exata do boato da panela vem de um detalhe que apareceu nos próprios depoimentos que o James II coletou para provar que o filho era legítimo. A parteira, Margaret Dawson, testemunhou que um recipiente de aquecer cama, uma panela, foi levada para o quarto durante o parto. Só que isso era comportamento padrão. Eles aqueciam os lençóis para a mãe ficar mais confortável. Mas os propagandistas ligados a William de Orange, o marido da herdeira Maria, pegaram essa única frase do depoimento e construíram em cima dela a alegação mais absurda e mais eficaz de toda a crise, que um bebê de família comum, segundo alguns panfletos, filho de um moleiro nascido num convento vizinho ao palácio, tinha sido contrabandeado na panela e trocado pelo filho verdadeiro da Maria, que teria nascido morto ou nunca existiu. Só que veja bem, aquela panela era um recipiente inadequado e pequeno demais para que coubesse até um recém-nascido. Qualquer pessoa que parasse 2 segundos para pensar fisicamente na alegação perceberia isso na hora, e funcionou mesmo assim, porque a mentira não precisava ser fisicamente possível, precisava ser politicamente conveniente. Mas aí você me pergunta, por que a propaganda acabou funcionando no final das contas? Segundo o historiador John McTagg, da Universidade de Bristol, ela funcionou justamente porque era quase impossível provar o contrário. Os inimigos do rei fizeram um jogo muito inteligente. Eles passaram a exigir uma prova que simplesmente não existia. Diziam que só acreditariam no nascimento do príncipe se alguém tivesse visto o bebê saindo lá da rainha. Só que isso nunca acontecia. Nos partos reais do século XVII, a rainha permanecia coberta por lençóis e apenas as parteiras ficavam próximas o suficiente para acompanhar o nascimento. Nobres, bispos e médicos podiam estar no quarto, mas ninguém tinha essa visão direta. Ou seja, eles exigiam uma prova que nenhum parto da realeza jamais poderia fornecer. E foi aí que a mentira ganhou força, não só porque fosse conveniente, mas porque era impossível apresentar o tipo de prova que os acusadores diziam que aceitariam. E os boatos ficaram cada vez mais absurdos. Começaram a dizer que o verdadeiro pai do bebê não era o James II, mas o núncio papal, o conde Ferdinando Dada, representante do Papa na Inglaterra. Outros afirmavam que tudo fazia parte de uma conspiração dos jesuítas para colocar um herdeiro católico no trono inglês. A propaganda foi tão forte que até gravuras satíricas começaram a circular em Londres. Em uma delas, a rainha aparece ao lado do padre jesuíta Eduardo Petri, enquanto um pequeno moinho de vento aparece dentro de um berço de bebê, uma piada com boato de que o príncipe seria, na verdade, filho de um moleiro e não da família real. O James II, desesperado, respondeu convocando uma reunião extraordinária do Conselho Privado e da Nobreza em 22 de outubro de 1688, onde aproximadamente 42 pessoas testemunharam sobre o bebê ser legítimo. E o depoimento foi registrado oficialmente em Chancery. O James publicou depoimentos de mais de 70 pessoas ao todo, só que não resolveu nada. Esse esforço deu aos propagandistas exatamente o material que eles precisavam, incluindo o detalhe específico da panela de aquecer cama, vindo do próprio depoimento da parteira Dawson. Quanto mais o James tentava com documentação, mais material os inimigos tinham para questionar cada detalhe dessa documentação. E aqui que está o detalhe mais revelador de toda essa história. O William de Orange, o marido da Maria, prometeu que assim que ele chegasse na Inglaterra investigaria o caso, mas é claro que ele nunca fez isso, né? Os historiadores interpretam esse silêncio como prova de que William entendia perfeitamente que o valor político da história estava exatamente em permanecer sem resolução, e provavelmente essa investigação também resultaria em dizer que o bebê era legítimo. Então, isso destruiria a arma política mais eficaz que o William e a Maria tinham. E como você bem sabe, às vezes um único nascimento muda completamente o rumo da história. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Até aquele momento, muita gente tolerava o James, como eu comentei, porque eles achavam que depois da morte dele, a coroa passaria para as filhas protestantes. Mas o nascimento de um herdeiro homem e católico mudou completamente esse cenário. De repente, o medo de uma dinastia católica deixou de ser um problema do futuro
e virou uma ameaça imediata. Como se isso não bastasse, poucas semanas depois aconteceu outro episódio que incendiou de vez a crise política. Em 30 de junho de 1688, 7 bispos que tinham sido julgados por se recusarem a ler publicamente um decreto de tolerância religiosa do James II foram absolvidos. A decisão foi comemorada pelos opositores do rei e acabou se tornando o estopim que faltava. No mesmo dia, 7 figuras importantes da elite inglesa, que depois ficaram conhecidos como os Sete Imortais, enviaram uma carta secreta, convidando William de Orange a invadir a Inglaterra. E sabe como eles se referiam ao príncipe recém-nascido? Disseram que nenhum em 1000 aqui acredita que ele seja filho da rainha. William desembarcou em Torbay em 5 de novembro de 1688 com uma frota e um exército. O apoio ao James II sumiu quase de forma instantânea. Oficiais desertaram, nobres mudaram de lado e até a própria filha do James, a Ana, abandonou o pai e se juntou à causa da irmã e do cunhado. A Maria de Modena fugiu para a França, disfarçada de lavadeira, levando o filho recém-nascido. Em 9 de dezembro de 1688, o rei James tentou fugir logo depois, mas foi capturado em Feversham, sendo liberado para ir embora, para não ser um mártir, né? Não era porque os novos reis eram bonzinhos. E ele chegou à França em 23 de dezembro de 1688. O parlamento da convenção que se reuniu depois disso tratou a fuga do James como abdicação. E aí, em fevereiro de 1889, declarou William III e a Maria II monarcas conjuntos da Inglaterra. Foi o único período que existiram 2 monarcas ao mesmo tempo. Uma mentira, então, sobre uma panela de aquecer cama tinha ajudado a derrubar um rei ungido, colocar a filha e o genro no trono no lugar dela, e reorganizar permanentemente a linha sucessória britânica em bases explicitadamente religiosas. O James Francis Eduardo Stuart nunca teve chance de reinar a Inglaterra, cresceu no exílio francês como o velho pretendente reconhecido como rei pela França, Espanha e o Papado, depois da morte do pai em 1701. O filho dele, o Bonnie Prince Charles, o Charles Eduardo, liderou a rebelião jacobita de 1745, que passa em Outlander, tentando reclamar um trono que a família nunca deveria ter perdido. Mas o que os historiadores modernos falam sobre esse assunto? Eles são praticamente unânimes em dizer que o James Francis Eduardo era filho legítimo do James e da Maria, e a história da panela de aquecer cama era propaganda política sem base nenhuma. A evidência médica da época também confirma isso, que foi ignorado de propósito. O boticário real James St. Amand documentou que o sangue do cordão umbilical ainda estava fluindo no momento do exame, o que seria fisicamente impossível se um bebê tivesse sido carregado qualquer distância e trocado. A lei de Bellasini, que era protestante, portanto não tinha motivo para mentir a favor de um herdeiro católico, testemunhou ter visto a criança sendo tirada da cama com o cordão umbilical ainda pendurado na barriga da rainha. O que essa história revela é o mesmo padrão de sempre que a gente fala aqui no canal. Sempre que a legitimidade de um herdeiro ameaça reorganizar poder, acusações de fraude aparecem como arma política. O caso mais próximo ao escândalo da panela é o da Juana Libertaneja, filha do rei Henrique IV de Castela, nascida em 1462. Eu posso contar em outro vídeo. A Juana foi declarada ilegítima pelos próprios nobres castelhanos em meio a rumores sobre a impotência do rei. Essa deslegitimação permitiu que a meia-irmã do Henrique, a Isabel de Castela, reivindicasse o trono, desencadeando a Guerra de Sucessão Castelhana entre 1475 e 1479. E a resposta histórica real ao medo da fraude dinástica chegou a tal ponto que o Luís XIV decretou que as rainhas e princesas francesas deveriam dar à luz publicamente, com as pernas abertas, explicitadamente, para garantir que um bebê real vivo e do sexo correto não fosse substituído. Aí, quando a Maria Antonieta teve seu primeiro filho em Versalhes, em dezembro de 1778, a multidão se aglomerou para testemunhar e ela era uma multidão tão grande que a rainha quase morreu sufocada, forçando cortesãos a arrombar janelas seladas para reanimá-la. O trauma foi tão grande que o Luís XVI
baniu essa visualização pública nos partos seguintes. Na Grã-Bretanha, testemunhas oficiais em partos reais já existiam antes de 1688. A última vez que essa tradição foi observada foi em 1930, e o rei George VI a aboliu, considerando essa tradição desnecessária. E o legado jurídico dessa situação continua até hoje. O Ato de Estabelecimentos de 1701 baniu católicos e qualquer pessoa casada com católicos da linha sucessória britânica, resolvendo formalmente a sucessão em favor da causa protestante dos Hanover. A Betinha parcialmente modificou esse ato em 2013, substituindo aquela ideia de que um filho homem sempre teria preferência na sucessão, modificando para que seja sempre o filho mais velho, sendo homem ou sendo mulher. E também tirou a desqualificação por se casar com católico, mas a proibição específica do monarca ser católico foi mantida, ou seja, você pode casar com católico, mas você não pode ser católico para subir ao trono. No final das contas, a Maria de Modena passou uma década perdendo filhos, 5 que conhecemos pelo nome e provavelmente mais que os registros do século XVII nem se deram ao trabalho de contar direito. Quando finalmente teve um filho saudável, o nascimento não foi celebrado como o milagre que qualquer mãe teria vivido, foi tratado como uma ameaça política tão grande que precisou ser desmentido com uma mentira fisicamente absurda sobre um recipiente de metal usado para esquentar lençóis. Isso é o que o desespero dinástico faz, transforma o corpo de uma mulher em campo de batalha política, transforma a perda de 5 filhos em tragédia privada que ninguém na corte tratava como tragédia, só como um atraso incômodo na resolução de uma crise de sucessão. E quando finalmente tinha um bebê vivo, a alegria da Maria de Modena durou exatamente o tempo que levou para os inimigos dela perceber que tinham um problema novo e inventarem uma mentira absurda o suficiente para resolver o problema em favor deles. A Maria de Modena morreu no exílio francês em 1718, 30 anos depois de fugir de Londres disfarçada de lavadeira com o filho recém-nascido no colo. Nunca mais voltou à Inglaterra, nunca viu o filho reinar. A panela de aquecer cama, que supostamente tinha escondido o bebê dela, virou uma piada histórica, depois virou objeto de estudo acadêmico, sério, e hoje é lembrada como um dos exemplos mais claros de como uma mentira politicamente conveniente pode derrubar um rei, mesmo quando qualquer pessoa que parasse 2 segundos para pensar, perceberia que era fisicamente impossível. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Eu vou amar ter você mais pertinho de mim. E nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até o próximo Steph Flix amanhã.